sua Bíblia no Salmo 34. Salmista Davi está falando. Olha para cá agora. Provai e vejam, o Senhor é bom. Diga para a pessoa que está do seu lado: prove e veja que o Senhor é bom. Uma vez eu viajei com um grupo de discípulos e eles, olha para cá agora, não converse. E eles chegaram comigo. O Valério estava nessa arrumação, tinha mais outros, com uma vasilha. A Luana estava lá comigo, cheia de turu. Quem já viu turu aqui? Aí eles disseram assim: pastor, tu tem que provar. E o Valério, que é metido a Indiana Jones, ele colocou um turu na mão e comeu rapidinho. Aí comeu o outro. Aí disse: pastor, tem que provar. Como é que tu vem aqui nesse lugar? Olha, esse lugar aqui é um lugar no limite. Tu tem que provar as coisas daqui. Eu disse: eu não vou provar, Valério. Não sou obrigado a provar esse negócio. Eles querendo que eu provasse que eu era um cara que não perdia a oportunidade de provar coisas assim. Pra quê, né? Eu disse: eu não vou provar nada não. Eles ficaram insistindo, e enquanto eles iam insistindo, eles iam acabando com aquela vasilha cheia de turu. Cada um tentando provar uma. No final acabou que eu não comi. Mas eu disse assim: sabe, não tem gosto isso. Não tem mesmo, né? É igual ostra. Quem já comeu ostra aqui? Você vai ficar com raiva de mim, que nem a Luana fica. Mas para mim ostra não tem gosto. Sabe por que não tem gosto? Porque todo mundo que come ostra diz assim: traz o limão e o sal, que é para dar gosto, poxa. Para que tem gosto e põe limão e sal então? Ó, mas aí, geralmente as pessoas que vão gostar muito de um prato, elas vão dizer assim: você tem que provar, isso é muito bom. Tem gente que nunca comeu uma coisa e já cria um preconceito, né? Tem gente que diz assim: ah, eu só de olhar para maniçoba, eu não me dá um embrulho aqui, eu nem provo. E a pessoa nunca prova. Maniçoba é deliciosa, mas tem gente que não prova. Enfim, outros pratos que muitas pessoas, como eu, a gente come com os olhos primeiro, né? É natural. Os seus olhos veem a comida, e se ela não tiver uma boa aparência. Tem gente, por exemplo, que tem que... Eu tenho pessoas que eu conheço que tem que estar tudo separado: o arroz, da farinha, do feijão e do bife. Porque se misturar, ela olha e diz: não como assim. Parece que só porque misturou o arroz com o macarrão, com o feijão, a coisa perdeu o sabor. E as pessoas, elas às vezes, não é toda hora, mas às vezes elas acabam realmente perdendo oportunidades, como eu perdi aquele dia lá não provando turu, de experimentar uma coisa talvez que seja boa, que seja diferente, que tenha um sabor que vai te agradar, pode não agradar outros, mas você acaba não provando algo e acaba às vezes tomando conclusões sem realmente fazer o que deveria fazer para testificar se é bom. E acredite se quiser, tem muita gente que anda com Deus assim. Ela não prova de Deus. Sabe, ela não prova. E ela não consegue caminhar com Deus além de uma vida religiosa. É só o cumprimento de uma agenda. É só o cumprimento de de uma liturgia, de uma rotina. E eu acho lindo porque Davi, ele vai além disso. E ele diz assim: provai e vede como ele é bom. É esse convite que a minha e a sua vida deveria fazer para os outros. O estilo de vida no sobrenatural deveria convidar os outros a provar de algo que nós provamos. E porque provamos, nós podemos dizer: é muito bom. Você não tem ideia. Essa mesma pegada, esse mesmo entusiasmo que você tem para tentar convencer alguém de provar uma comida que você gosta muito. E você até diz assim: é absurdo você não gostar disso. Como é que você não gosta dessa comida? Porque realmente aquilo agrada tanto o seu paladar que você espalha para os outros. Você já viu quando você vai num restaurante que é muito bom? O que você faz? Você fala dele, você quer levar as pessoas lá. Mas por quê? Porque você provou. E em alguns lugares você até esquece o preço, porque é tão bom. É tão bom. Teve um dia desse que eu viajei para Belo Horizonte e eu resolvi, estou nesse negócio de barba, né? Então eu fui fazer minha barba num dos melhores barbeiros do Brasil. E
perguntaram assim: pastor, quanto foi que o senhor pagou? Realmente lá não era caro. Tipo assim, não era caro comparado com Belém. Aqui em Belém hoje está uns 50 reais para fazer uma barba e cabelo. E lá era mais ou menos isso, 60 reais parece. Mas acredite se quiser, eu nem olhei para o preço. Por quê? Porque eu sentei numa cadeira que reclinava e ela começava a fazer massagem na minha costa. Aí o cara trouxe uma toalha quente, colocou no meu rosto, passou um hidratante, começou a tirar a barba. Nem sentia a navalha de tão especial que era o creme. Aí, daqui a pouco, ele veio com uma máquina na mão, fazendo massagem no meu rosto. Nessa hora eu já estava puxando a carteira. O negócio era tão nível alto que você não percebia. Para você ter ideia, para fazer barba lá, você tem que agendar 2 dias antes. Não tem vaga. Você já viu? Eu nunca imaginei que para você fazer uma barba você tinha que agendar. Está acostumado aqui, cortar aqui 7 reais, 12. Chega a hora que chega, o cara te atende daquele jeito, né? Senta aí, espera aí, calor. Aí você volta, imagina num lugar desse. Mas olha, você fica com vontade de levar uma pessoa lá, porque você provou e viu que era bom. Mas sabe que às vezes a gente vem para culto, sai de culto e fica acostumado, vai para a célula e sai de célula, ouve as músicas e ouve, deixa de ouvir, e a gente sai e parece que não tem vontade de dizer: olha, venha provar do que eu estou provando. Mas sabe, com o mesmo entusiasmo. Não é aquele convite que perdeu a graça. Não é aquela coisa, mãe dela Mari, sabe, que você fica dando panfleto. Vai lá na célula, vai lá no culto. Tem gente que perdeu o entusiasmo para fazer esse tipo de convite. Por quê? Porque talvez você não esteja mais provando dele. Porque quem prova de algo bom, ele vai ter entusiasmo para dizer: provai e veja. Mas sabe que, na verdade, algumas coisas podem nos impedir de provar de Deus como deveríamos. Quando a gente olha para a vida de Davi, nós vamos ver que por que Davi estava dizendo isso. Existem algumas razões, não foi por um acaso, não foi do nada. Davi estava provando de Deus, e para que ele tivesse uma vida que provava de Deus, ele precisou romper com algumas limitações, com algumas barreiras. E ele é um exemplo de quem caminhou dessa forma. Eu quero te falar de algumas coisas que estão na vida de Davi, que são marcantes, que vão nos ensinar muito a trilharmos um caminho que não vai nos fazer deixar de provar de Deus em qualquer fase da nossa vida. Não importa se você tem 1 ano aqui, não importa se você está vislumbrado com a vida, eu estou apaixonado por Jesus. E se você já está naquela fase, está dizendo assim: isso aí é para os novinhos que chegaram agora. Não existe essa fase. Davi estava dizendo que provai e vede. Ele é bom. Não importa quanto tempo você está andando com ele, não importa o carro que você tem, provar dele não é uma questão de uma necessidade em um dado momento. Provar dele é uma questão de vida ou morte para quem serve a Jesus. Você só pode caminhar com Deus se você provar dele diariamente. Você lutar para ter uma vida que prova dele. Mas sabe que eu olho para Davi? Primeira coisa, Davi provava de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha uma concepção diferente. Ele não era alguém que esperava ter uma grande missão para ter relacionamento com Deus. Davi não dizia: quando eu tiver... Tem algumas pessoas que dizem assim: quando eu tiver uma grande tarefa para realizar, quando eu tiver uma... Sabe, eu penso assim que quando eu for um pastor, quando eu tiver alguma coisa assim que eu tiver à frente, quando eu tiver um grande desafio... tem gente que faz um jejum quando ele vai expulsar. Eu sei que eu vou expulsar um demônio hoje eu vou jejuar. Aí eu sei que eu vou conversar com uma pessoa difícil. Então tem gente que sempre fica esperando uma grande responsabilidade, uma grande missão, um grande trabalho para ele ter relacionamento com Deus. Onde é que Davi estava quando Deus encontrou ele? Ele não foi nem convidado para o dia da unção do rei ali. Ele não estava no meio dos seus irmãos. Porque naturalmente, quando se esperava um profeta, se preparava para isso. Mas aquele dia Davi estava lá cuidando das ovelhas, porque o seu pai não o chamou para aquele momento. Onde é que Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, tocando harpa, descobrindo que Deus gostava de música. Davi estava lá, no lugar em que ninguém via ele.
num lugar em que ninguém conhecia ele. É lá que ele estava. Ele não tinha uma grande responsabilidade, talvez. Os seus irmãos talvez dissessem assim: sai daqui, Davi, aqui não é um lugar para você. Quando ele foi deixar a comida, aqui é um lugar para quem é soldado. Você é um menino. Mas ele era um menino que nas suas tarefas de menino já sabia que o relacionamento com Deus era tudo. E essa é uma chave para quem prova de Deus. Quem vai provar de Deus vai ter esse tipo de concepção. Essa pessoa não vai ficar esperando um cargo, não vai ficar esperando um momento especial. Ela não vai ficar esperando, sabe, que alguém a chame. Um dia meu sonho é que o pastor Josué me chame pelo nome. Nesse dia eu vou mergulhar em Deus nesse dia. No dia em que ele me colocar a mão na cabeça, esse dia vai ser um divisor de águas para a minha vida espiritual. O que você está fazendo nesse lugar simples que ninguém te conhece? Nessa célula que você está liderando, que eu não fui lá visitar, ou que não tem uma bateria, que não tem nada lá, só tem a casa, umas cadeiras para você reunir. O que você está fazendo? Qual é o tempo que você está cultivando com Deus nesse tempo? Sabe, Davi descobriu que ele não precisava de uma grande missão, ou de um grande trabalho, ou de um grande cargo. Ele não precisava. Ele estava lá nas suas tarefas de menino, cuidando de coisas que nem eram suas, mas ele já sabia que ter relacionamento com Deus era tudo. Que dia que você descobriu que relacionamento com Deus é importante? Qual foi o dia? Não tem dia, gente. Não tem cargo, não tem noite especial, não tem o dia da colheita que te ungiram. Olha para cá. Não tem esse dia. No dia em que você entende que você depende dele. Relacionamento com Deus começa quando você reconhece a sua dependência. Não dependa de cargo, não espere uma grande missão, não espere a notícia que vai separar e que vai te trazer uma revelação. Não espere nada disso. Comece lá no seu quarto, comece lá na sua casa, comece lá naquela casa que mora 27 pessoas, que você não tem, eu não tenho espaço para orar, se eu não tenho um quarto, sabe, gente, por isso que eu não oro. O que você está esperando, gente? Ora no banheiro. Mas a minha situação é tão difícil. Quando eu tiver dinheiro, que eu construir um espaço só para orar, e eu colocar umas caixas assim embutidas, sabe? Meu sonho é esse, colocar umas caixas, um holofote assim pro meio, aí vai entrar uma luz assim no meio, sabe? Eu sou meio místico assim para orar, então eu quero assim encarpetar esse quarto, eu quero assim colocar uma música ambiente, sabe? Eu adoro orar com música em inglês, então quando eu tiver um celular que toca música, meu Deus, vai ser céu na terra. Não espere por nada disso. Ora na rua, pega um ônibus e dá uma volta até o final da linha e ora. Tem um homem que ele conta a história dele no livro do Bill Hybels, e ele diz que ele pegava o metrô e ele dava a volta para orar, porque ele não tinha como orar em casa, cheio de gente. O que você está esperando? O que você está esperando para ter vida com Deus? Davi não esperou uma grande missão. Ele até teve depois, mas antes disso ele descobriu como menino: relacionamento com Deus é tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que você está esperando para começar a cultivar relacionamento com Deus? Fala para a pessoa: o que você está esperando? Não espera. Não espere, gente. Começa na circunstância que você está. Davi não esperou uma grande missão. Não esperou. Ele não esperou estar em um alto lugar. Ele começou onde ele estava, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Nem eram suas. Nem eram suas. Sabe? Nem era dele. Eu estou morando na casa dos meus pais, pastor, não tenho nada. Depende de tudo deles. Comece agora. Comece. Sou menino ainda. Comece a ter vida com Deus como menino. Davi não estava com expectativa de ser rei. Ele não esperava estar num lugar alto. Ele simplesmente começou. E por isso ele provou. Porque ele começou a ter vida com Deus,
ele provou de Deus. Você pode provar de Deus aí na sua adolescência. Com 13 anos tem experiências incríveis com Deus no seu quarto. Com 15 anos, enquanto as meninas estão esperando aí qual é a nova saia da Barbie, qual é o band-aid que elas vão usar e que aparece todo o corpo delas, qual é a última tendência do decote que mostra o seio, não sei para quem. E tem gente que ainda vem para a igreja assim, tem gente que está esperando qual é a última tendência para usar mais curto. Tem alguém que vai lançar alguém mais curto do que tem hoje? Só pode. Não dá para acreditar. Mas tem algumas pessoas que estão esperando. Enquanto o mundo está falando disso, vai para o seu quarto. Enquanto as meninas estão desejando a viagem para Disney, a festa dos sonhos, você está gastando tempo com Deus. Você está investindo a sua idade mais nobre, mais preciosa com Ele. Mas que valor tem nisso? O mundo não dá valor nisso. Isso não sai nas capas de revista. Isso não está nos programas da televisão. Isso não passa nos programas que estão badalados hoje. Ninguém faz convite. Rodrigo Faro, ninguém faz convite para ter vida com Deus. Isso não pode estar na moda. Nós não estamos atrás da moda. Nós estamos atrás do mover de Deus. E Ele vai na contramão do mundo. Investe os seus melhores dias no seu tempo com Ele. Sabe que Davi também tinha algo que me chamava a atenção e que fez ele provar de Deus. Segunda coisa, Davi provou porque ele não mudou. Quando ele cuidava das ovelhas, ele era um Davi. E quando ele sentou no trono, ele era um Davi também. O mesmo Davi. Muitas pessoas não provam de Deus porque elas mudam com o tempo. Elas crescem, sabe que muitas pessoas crescem demais. Elas ficam adultas para Deus. Sabe, elas ficam grandes demais. E às vezes elas nem percebem porque isso é sutil. Quantos de nós mudamos com o tempo? Nós paramos de nos... começamos a nos comportar assim conforme as nossas conveniências. Crescemos, então nós abandonamos coisas simples. Paramos de perceber coisas pequenas, mas que são valiosas. Você já parou para ver que uma criança tem uma percepção do mundo diferente de um adulto? Eu chego em casa e as crianças falam assim: pai, faz uma casinha. E eu coloco ali o lençol para fazer uma casinha para elas. Aquilo ali para elas é a realização. E se destruir a casinha delas é um show, você não tem ideia. Eu tenho que fazer de novo para que não ouça choro delas, porque ela grita mesmo as duas. E elas gritam para valer, porque a casinha destruiu, elas ficam com raiva. Porque a percepção da criança é diferente. Ela valoriza coisas simples. É por isso que tem muitos pais que têm dificuldade de cuidar de filhos, porque eles acham uma bobagem que seus filhos, eles ignoram. Porque tem muita gente que fica grande demais e ela para. Tem gente muito adulto servindo a Deus. Ele parou de perceber coisas simples. Davi não mudou. Ele cuidando das ovelhas, ele era Davi. No trono, ele era Davi. Quando os discípulos estavam cogitando a respeito de quem ia reinar, Jesus parou e disse: aquele que não for como uma dessas crianças não pode herdar o reino. É como se Jesus estivesse dizendo que a porta de entrada do reino é da altura de uma criança, e você tem que se curvar, e você tem que ser como uma criança para entrar lá. Não pode entrar se não for como ela. A sua percepção não pode deixar. Deus pode te levar para lugares altos. Você pode comandar pessoas, influenciá-las. Você pode ter um grande cargo. Você pode melhorar de emprego, de condições financeiras. Você pode trocar de carro. Mas você não pode perder os olhos de uma criança, porque sem isso você deixa de provar de Deus. E se for para perder tudo, se você tiver que deixar de provar de Deus para ganhar essas coisas, é melhor que você perca tudo, mas você não pare de provar dele. Sabe, quando nós crescemos demais, nós ficamos resistentes. Davi tem um episódio na sua vida que marca. Nós sabemos, quando lemos a história de Davi, que ele teve um momento que ele cedeu à tentação. Mas a Bíblia diz que quando o profeta chegou para confrontá-lo, ele disse uma história,
E no final da história, o profeta olhou para ele e disse assim: esse homem é você, Davi. Davi não resistiu. Ele não resistiu ao confronto. A Bíblia diz que ele sentia dores nos seus ossos. Só que quando a gente cresce, a gente fica resistente. Quando a gente cresce, a gente tem argumentos. Quando a gente cresce, a gente tem sempre uma defesa para nós. Quando a gente cresce, a gente para de ouvir. Quando a gente cresce, a gente sempre tem como se defender. E não está em jogo aqui se você está certo ou está errado. A criança, a pessoa quando cresce, ela perde a percepção do mundo como Deus gostaria que ela tivesse. Sabe por que Davi provou de Deus? Porque aqueles que provam de Deus são aquelas pessoas que em qualquer fase da vida que elas se encontram, elas vão manter a sua simplicidade. Elas vão lutar com todas as forças para continuar sendo criança, para continuar dizendo: como é que eu aprendo? Como é que é isso? Como é que eu faço? Muitos de nós crescemos com o tempo. Então nossa percepção do reino muda. Agora a gente acha que pode alguma coisa. Sabe? Não podemos. Não podemos. Isso é uma coisa que nós temos que lutar. Eu viajo para muitos lugares para pregar. Alguns deles, a maioria das viagens que eu faço no ano, os lugares que eu vou pregam outros 15 pastores depois de mim. Eu me esforço para assistir todos. Mesmo aqueles que eu nem conheço, ou que vão falar de um assunto que não me chama atenção. Mas eu não quero perder a simplicidade. Eu não quero achar que eu estou ali só para ser o palestrante. É uma luta contra a minha carne, para aprender, para não crescer numa medida que eu pare de provar. Davi não parou de provar, porque quando ele cuidava das ovelhas, ele estava tocando harpa. E quando ele foi para o reinado de Saul, mesmo sabendo que a unção estava sobre ele, ele continuou tocando harpa para o rei. Ele não chegou com o rei e disse: olha, rei, acabou a sua vez aqui. Não. Ele continuou servindo ao rei. Ele se curvou para o rei. E ele acalmava o rei com as suas canções. Davi estava lá, servindo do mesmo jeito. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: será que você cresceu demais? Sabe por que Davi continuou provando? Sabe por que ele disse aqui: provar e ver? Porque Davi, cuidando das ovelhas, era o mesmo Davi sentado no trono. Terceira coisa, Davi provou de Deus porque ele confiava em Deus. Diga comigo: confiava. Não, fala mais forte, diga: confiava em Deus. É interessante ver o relacionamento de Davi com Deus. Porque o Deus de Davi era como se fosse não, para Davi era um Deus real. Eu imagino Davi traçando as suas estratégias de guerra, conversando com Deus, porque as guerras de Davi eram uma piada, algumas delas. Davi confiava em Deus, que Deus ia entregar os seus inimigos nas mãos. E muitas vezes ele estava em minoria, em desvantagem, mas os seus valentes, um homem valia por 100, outro por 1000. Tinha soldados de Davi que não largavam a espada. Não era algo natural. Eu imagino Davi no secreto dizendo: Deus, mais uma guerra. Como sempre, não posso ir só. Como sempre, não tem condições de eu ir. Só se o Senhor for. Qual é a estratégia dessa vez? Aí Deus vinha com as suas ideias mirabolantes. Davi, um homem seu vai fazer o serviço. Davi confiava em Deus. Mas sabe qual é o problema? Que muitas pessoas não vão provar de Deus, porque elas sabem que uma vez que elas derem um passo para confiar, elas vão ter que sair do controle. Ah, pastor, tira tudo de mim, mas não tira o controle. Eu sempre tive o controle das coisas. Isso é sutil, irmãos. Você não percebe. Mas muitas pessoas não gostam de sair do controle. Elas querem controlar tudo. E quando a gente faz isso,
A gente não tem como confiar em Deus. Davi confiava. Sabe? As guerras de Davi eram verdadeiros símbolos da sua confiança. Deus vinha e entregava. Era real, para ele era real. Deus era palpável para Davi. Não era uma relação de confiança da boca para fora, não era teoria. Era fato. Você via Davi confiando. Você via Davi dependendo em cada passo que ele dava. A primeira coisa que Davi fez, quando ele assumiu o reinado, ele disse: aonde está a arca? Tragam ela de volta. Ele não escolheu os seus ministros. Ele não parou para pensar quais iam ser as atitudes do reinado agora, qual era o seu plano de governo. Ele não falou: vamos mudar as cores das espadas e das armaduras para acabar com o tempo de Saul. Não, ele não se preocupou com nada secundário. Primeira coisa que ele fez: tragam a arca de volta. E Davi sabia que a arca era o símbolo da presença de Deus. E ele não podia fazer nada sem ela, porque ele de fato confiava nisso. Qual é a primeira coisa que você pensa antes de dar uma palavra na sua célula? Qual é a primeira coisa que você pensa antes de saber que você pode liderar e conduzir pessoas? A primeira coisa que Davi fez foi trazer a presença de volta. Realidade. Realidade. Davi podia dizer no Salmo 34: provai e vede. Eu vi, Ele é bom. Ele é bom. Eu provei. Eu provei. Eu provei, eu experimentei. Em cada guerra que eu fiz, em cada momento que eu tive no secreto, em cada canção que eu recebi tocando harpa, em cada momento que eu toquei para o rei Saul, para ele se acalmar, em cada momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele está dizendo no Salmo: eu provei e eu vi. Ele é bom. Ele é bom. Não tem como você provar de Deus, você não ter experiências que te façam dizer isso. Mas para isso você precisa, você tem que tomar cuidado para que você não cresça no longo do caminho, para que você não fique esperando uma grande missão para ter uma vida com Deus séria, e para que você não deixe de confiar em Deus como você deve confiar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Levante suas mãos e diga isso para Ele. Eu quero provar do Senhor.